Quanto mais a tecnologia avançava, mais o George Lucas ele fazia algumas alterações, algumas inserções e também algumas vaidades nas suas produções de Star Wars. Então por isso, o Hiperespaço vai te mostrar algumas alterações e algumas remasterizações que o George Lucas fez ao longo desses tempos em Star Wars. Apertem os cintos, você acaba de entrar no Hiperespaço. Uma das primeiras cenas que dá pra perceber as alterações é uma que os Stormtroopers eles estão no deserto, em Tatooine, eles estão procurando algumas pistas de rebeldes, dos inimigos, né? E você vê alguns Stormtroopers ali, outros um cantinho, outro em outro cantinho, aí um deles fala que eles não encontraram nada. E na versão de 2011, você encontra também, você vê depois que tem uma alteração, tem uma cacetada de Stormtroopers, tem algumas criaturas, um tão montado, né? Na versão original você vê que tem um que está montado num animal lá atrás, mas esse daí você vê que eles estão muito na frente, é bem exibicionismo mesmo, puro exibicionismo do George Lucas. E você percebe também as alterações de o tanto de Stormtroopers que foi inserido na cena. A segunda cena ela acontece no espaço-porto de Mos Eisley, que é uma das cidades de Tatooine, do planeta Tatooine. O Luke, quando ele chega lá, na versão original, você percebe que aquilo é como se fosse uma retratação do Oriente Médio. O Star Wars ele tem muito disso, né, de retratar algumas civilizações, né, pelo menos naquela época, né? Então você percebe que tem algumas vilas, né, uma retratação de uma pequena vila, com aquelas casinhas, parecem igluzinhos de tijolos, né, umas coisas menos desenvolvidas. Na versão de 2011, você percebe que ele transformou aquilo ali numa metrópole. Virou uma cidade com torres, com empreendimentos, com um monte de criatura, umas criaturas diferentes. Então você percebe, aquilo é puro exibicionismo do George Lucas. O George Lucas naquela época estava, como eu disse, como mais a tecnologia avançava, mais ele queria fazer, mais que ele queria adicionar elementos. E na versão final de 2011, ele fez essa alteração, né? Já foi fazendo ao longo dos anos. Então você tem uma metrópole, virou uma cidade, aquilo que era uma simples vila virou uma cidade. A terceira cena é a cena da cantina, aquela famosa cena da cantina que todo mundo conhece. Na versão original a gente não vê tantas criaturas assim, a gente vê uma ou outra, a gente tem a banda, né? A banda foi mantida, e na versão original eles refizeram isso e o George Lucas resolveu colocar todas as criaturas possíveis, assim, ele quis colocar uma diversidade muito grande das criaturas, então você percebe, você consegue fazer umas comparações que as criaturas que eram mostradas lá, algumas são ainda mostradas, outras nem tanto, e também tem umas inserções de cena. Então o George Lucas ele também fez essa alteração na cantina para mostrar a diversidade que existia em Star Wars. A quarta cena é uma das mais discutidas no universo Star Wars. Todo mundo, se você procurar na internet, você vai achar diversas discussões, vai achar muito conteúdo sobre isso, até se você procurar aqui no YouTube você vai achar também algumas comparações. O que acontece? Quando o Han Solo está na cantina com o Greedo e o Greedo está cobrando ele, na versão original o Han Solo ele atira. Ele atira primeiro no Greedo. Então, com o passar do tempo, o George Lucas ele meio que percebeu, ou ele teve na cabeça dele, que isso não seria legal, isso não trataria muito bem para a faixa etária da época. Não sei direito qual foi a intenção dele, né? O que ele fez? Ele fez com que o Greedo atirasse um pouco antes. Então ele adicionou uma camada digital para mostrar que o Greedo ele atirou primeiro e o Han Solo só revidou, para que o Han Solo não tivesse essa fama de pirata, essa fama de mal que ele tinha no começo, né? Que é uma coisa, pô, o cara atirou primeiro, então para a cabeça do George Lucas isso não era legal. Só que os fãs eles ficaram malucos com isso, os fãs não gostaram nem um pouco, porque foi uma passada de pano pro Han Solo, né? Os fãs eles gostam dessa fama de mal, desse comportamento, eles gostavam porque faz parte da característica do personagem, e o George Lucas tentou passar um pano legal pra isso. Depois, em 2004, ele percebeu o que ele fez, né, ele meio que percebeu, e ele fez o quê? Ele fez uma versão em que os dois atirassem juntos, ao mesmo tempo.
os fãs continuaram não gostando, e aí em 2011 ele fez uma outra versão que o Han Solo ele atira ao mesmo tempo ainda, só que ele ainda dá uma margem de interpretação. Quando eles atiram juntos, o George Lucas ele dá uma acelerada, então você vê que ele dá uma deslocada no Han Solo que mostra que o Greedo errou. Ninguém erraria aquele tiro, o Greedo nunca erraria aquele tiro, porque ele tá com a arma na mesa e ele tá apontando pro Han Solo. Teria que ser muito burro pra errar. Então tem essa alteraçãozinha que é um frame, é uma coisa bem rápida que ele só desloca o Han Solo e aí ele errou, bateu na parede. O Han Solo, óbvio que não ia errar, porque ninguém erraria, matou o Greedo e o resto é história, né? O resto a gente já sabe o que acontece. Mas o Han Solo atirou primeiro. Bet you have. Na versão original de Uma Nova Esperança, existe um diálogo entre o Jabba e o Han Solo. Só que essa cena ela foi filmada e ela não foi utilizada na versão original. Na ideia do roteiro original, o Jabba ele era um humano. Então foi gravado com um homem, com um ator, esse diálogo numa Nova Esperança. Só que depois o George Lucas ele mudou de ideia, tirou isso de cena e aí ele incluiu o Jabba só no Retorno de Jedi. Depois que ele percebeu que os fãs tinham um apreço maior pelo Jabba, o que ele fez? Ele colocou essa versão em Uma Nova Esperança, ele readicionou essa cena com o Jabba já como aquele bichão gordo e aí depois ele foi adaptando essa cena conforme foi o tempo passar. Os diálogos são os mesmos, mas depois ele foi fazendo algumas alterações. Então você vê que tem o Boba Fett aparecendo depois, se eu não me engano, na versão de 2011, para mostrar aquele negócio da rivalidade entre o Han Solo e ele, que ele já estava a serviço do Jabba. Então ele foi fazendo inclusões. Mas, na real, o Jabba ele não existia em Uma Nova Esperança, ou, se ele existisse, seria como um humano. E o George Lucas, para variar, ele mudou de ideia, né? Porque ele muda de ideia toda hora. E ele resolveu colocar a versão que a gente conhece do Jabba numa Nova Esperança. Mas no corte original essa cena não existe, ela foi cortada. Coisas do George Lucas. You didn't think I was gonna run, did you? Ah, my boy, there are times you disappoint me. Why haven't you paid me? And why did you have to fry poor Greedo like that, after all we've been through together? Look, Jabba, next time you want to talk to me, come see me yourself. Don't send one of these twerps. Han, understand. I just can't afford to make exceptions. Where would I be if every pilot we smuggled for me? You didn't think I was gonna run, did you? Annabuki, Kilikaliakuka, Watatavulra, Wonkichisa Crispa Greedo. Look, Jabba, next time you want to talk to me, come see me yourself. Don't send one of these twerps. Han, Makichise. Bom, galera, essas foram as cenas alteradas de Uma Nova Esperança. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Hiperespaço e que a força esteja sempre com você.